Olá, tudo bem com vocês? Chegamos ao programa número 70 deste nosso estudo Refletindo Kardec, em que trazemos, sempre com o apoio e divulgação da Sociedade Espírita Francisco de Assis, de Amparo aos Necessitados, a Cefam, aqui da nossa cidade de Ponta Grossa. E hoje nós vamos iniciar o estudo propriamente dito do perispírito. Nós vimos nesses estudos anteriores, nos últimos, que o fluido cósmico universal, esse elemento básico criado por Deus para dar forma a tudo que nós temos de material no nosso mundo carnal e também no mundo espiritual, ele também se presta a algumas modificações que nós vimos podem ser realizadas pelos espíritos, e aí incluímos bons espíritos e também espíritos com certa inteligência, mas que não se prestam aos bons serviços da divindade. O fato é que, sendo o fluido cósmico esse elemento que dá origem a tudo, ele também será utilizado para a formação do perispírito. Então vamos começar a compreender o que seja o perispírito e como ele é constituído. Ainda estudando o livro A Gênese, de Allan Kardec, ainda lá no capítulo 14, mas hoje no item 7, Formação e Propriedades do Perispírito. Vamos lembrar que quando Allan Kardec conceitua o perispírito, ou quando ele traz esse conceito a partir das informações recebidas dos espíritos, ele diz que o perispírito é um corpo intermediário entre o nosso corpo físico e a alma ou espírito. Portanto, neste item, ele vai registrar o seguinte: o perispírito, ou corpo fluídico dos espíritos, é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico. É uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência ou alma. Já vimos que também o corpo carnal tem seu princípio de origem desse mesmo fluido condensado e transformado em matéria tangível. No perispírito, a transformação molecular se opera diferentemente, porquanto o fluido conserva a sua imponderabilidade e suas qualidades etéreas. O corpo perispirítico e o corpo carnal têm, pois, origem no mesmo elemento primitivo. Ambos são matéria, ainda que em dois estados diferentes. Quando nós dizemos, ou quando alguém diz que viu um espírito, na verdade, o que este médium está vendo é o perispírito. É este corpo fluídico, formado também pelo fluido cósmico universal, mas numa condição muito mais suave, muito mais etérea do que em relação ao corpo físico. Kardec faz questão de registrar que tanto este corpo carnal, que nós utilizamos enquanto encarnados, como o perispírito são formados da mesma origem, do fluido cósmico. Mas há uma diferença de que aqui, neste momento, esse fluido cósmico está muito mais condensado, ele está muito mais próximo, quando no perispírito ele está muito mais etéreo. Vamos nos servir mais uma vez daquele exemplo que eu trouxe num estudo passado. A água. A água que está presente num vapor de água, por exemplo, quando você coloca uma chaleira de água para ferver e sai aquele vapor, ali estão as moléculas de água, mas muito menos condensadas. Elas estão mais espaçadas entre si, então você vê apenas uma fumaça, uma névoa, algo muito tênue. Porém, se esta água, no estado líquido, é colocada para congelar, condensa muito mais essas moléculas e você tem a pedra de gelo, que é dura, que é palpável, que é algo muito diferente daquele estado da água evaporando, desse vapor de água. Mas ambos são formados de água. Assim também Kardec fará a comparação com relação ao nosso corpo físico e
em relação ao perispírito. Ambos são formados deste fluido cósmico, mas aqui numa condição muito mais perceptível, porque as moléculas estão muito mais próximas. Já no caso do perispírito, ela está muito mais etérea, um pouco mais espalhada. O fato é que observar ou conseguir ver este perispírito passa a ser uma faculdade para aqueles que têm essa percepção mediúnica. Então, não é que a pessoa esteja vendo algo além do que os demais. Ela tem uma sensibilidade, ou se você quiser chamar um sexto sentido, que lhe permite também ver o fluido cósmico numa condição muito mais tênue. É o que nós teríamos, por exemplo, quando um cientista vai observar um alimento, uma planta, qualquer dos elementos da nossa natureza, da nossa vida material, ao microscópico. Ele consegue olhar no microscópio algo muito mais profundo do que os nossos olhos conseguem perceber. Não há ali nenhuma mágica, apenas uma possibilidade, através de uma ferramenta, que permite a esse cientista, que utiliza do microscópio, enxergar algo que os nossos olhos não conseguem perceber. Poderíamos dizer que a mediunidade, nesse sentido, é como este microscópio. É uma ferramenta a mais, é um elemento a mais que a espiritualidade, que Deus nos concede por alguma necessidade, para que nós possamos ter uma maior visibilidade do mundo espiritual. Agora, não se dá um microscópio a uma criança. Da mesma forma, não se dará mediunidade a alguém que não tem uma responsabilidade sobre esse uso. Então, aqueles que, diante da sua faculdade mediúnica, conseguem ver os espíritos, conseguem ouvir os espíritos, ter uma sensibilidade maior em relação ao mundo espiritual, são como esses cientistas. Alguém que, em determinado momento, está com uma responsabilidade por conta da utilização dessa ferramenta. Claro que o que importa para nós, nesse estudo do perispírito, e ainda neste início, é compreendermos que tudo aquilo que vimos dos fluidos nos estudos anteriores vai ser colocado à prova agora, quando vamos analisar a constituição desse perispírito. Nós vamos ver mais adiante que, assim como os fluidos são diferentes em cada um dos mundos habitados, também o perispírito será diferente em cada um dos mundos habitados. O perispírito daqueles seres que estão mais envolvidos com questões da criminalidade, de mágoa, de angústia, de desejos de vingança, terão uma constituição diferente, assim como nós, enquanto corpo material, se estamos impregnados desses sentimentos negativos, o nosso corpo vai se impregnar desses elementos e o nosso perispírito também vai estar envolvido desta condição. Nós vamos perceber a partir daí que, sendo o corpo fluido, o corpo material constituído do fluido cósmico, o corpo espiritual, que é o perispírito, também constituído do fluido cósmico, há uma profunda interação entre este mundo material e o mundo espiritual. E assim nós já podemos deduzir, nos adiantando um pouco do nosso estudo, de que é possível aos espíritos interferirem diretamente no nosso corpo físico e também, de alguma forma, alterarem o nosso metabolismo, alterarem o funcionamento desse nosso corpo físico, porque, afinal de contas, há aí uma constância de elemento, né? Ambos são formados do mesmo elemento. Utilizando, mais uma vez, o exemplo da água, se nós acrescentarmos a água no estado líquido a uma condição de gelo, em que ela esteja nesse estado sólido, ele vai passar a derreter, ele vai passar a haver uma interação e vai transformar aquele elemento. O contrário também, colocamos uma pedra de gelo numa água, né, que está no estado líquido, haverá uma alteração dessas suas propriedades. Percebam o quanto é importante nós sabermos, conhecemos a respeito do perispírito, para compreender que tudo que nós sentimos interfere no nosso corpo físico e interfere também no nosso corpo espiritual.
Na próxima semana, nós vamos continuar estudando este capítulo, mas pensando o seguinte: como deve ser o perispírito dos seres que habitam os outros planetas do nosso sistema solar, por exemplo? Será que são constituídos da mesma forma que o nosso? Ou seriam diferentes? O corpo material também é constituído por elementos do fluido cósmico, e por que então o homem não consegue perceber a presença desses seres nos outros mundos, quando para lá envia sondas e equipamentos de observação? Aguardo você na próxima semana para nós aprofundarmos ainda mais o estudo do perispírito e compreendermos como podemos melhorar o nosso bem-estar, a nossa vida, através do conhecimento do que realmente nós somos. Desejo a você uma ótima semana, que Jesus abençoe o seu lar, que a paz esteja contigo e nos encontramos aqui na próxima sexta-feira. Tchau!